Fala empreendedor, fala empreendedora, seja muito bem-vindo à nossa aula bônus, à nossa aula adicional. Essa é uma aula que eu preparei para vocês com um tema que eu classifico, que eu considero muito importante para o sucesso do seu projeto, para o sucesso do seu negócio, para o seu sucesso enquanto empreendedor. Então eu fiz questão de colocar essa aula no final do curso, após a gente concluir os 6 módulos, para mais uma vez reforçar, né? O grande objetivo do curso era justamente o quê? Te ajudar a tirar a sua ideia do papel e transformar isso em um negócio digital de sucesso. E em vários momentos do curso eu falei que um projeto digital de sucesso é justamente aquele projeto que tem escalabilidade, né? Que tem uma projeção de dar resultados no curto, no médio e no longo prazo. E para a gente conseguir realmente ter um negócio de sucesso, para a gente conseguir construir algo que seja duradouro, que seja consolidado, que seja forte, né, e consiga vencer todas as nuances do mercado, todos os altos e baixos, todas as tendências, as inovações e etc., coisas que acontecem ao longo do percurso, como nós falamos ao longo do curso, né, fatores externos e internos que fazem parte dessa jornada, e a gente precisa ter esse entendimento, ter essa percepção e saber se sobressair em relação a essas situações. E existe algo durante essa jornada, né, de construção, de tirar algo do papel e transformar isso em um negócio e conseguir ter sucesso com esse negócio, que a gente chama de rotina. Né? Todos nós temos uma rotina. Né? Então, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, em qualquer área da nossa vida, existe uma rotina, né, que nós construímos, e essa rotina ela pode ser uma rotina com bons hábitos, né, com boas atitudes que nos impulsiona a bons resultados, ou ao contrário, né, pode ser uma rotina prejudicial, né, para os nossos resultados, né, que faz com que a gente faça escolhas ruins, tenha comportamentos ruins, tenha hábitos ruins, e isso acabe nos distanciando daquilo que a gente precisa fazer. E por que eu quis trazer esse tema sobre a rotina justamente nessa aula bônus? Porque esse é o ponto-chave que vai realmente definir se você vai ter sucesso ou se talvez você vai ter um fracasso com o seu projeto. Justamente por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, ele vai estar diretamente relacionado a uma rotina. Então a gente precisa ter esse entendimento, ter essa percepção e a partir disso conseguir construir uma rotina eficiente, inteligente, produtiva, né, que realmente tanto nos proteja nos dias ruins, porque a rotina é isso. Quando eu construo uma rotina com bons hábitos, com boas atitudes, mesmo nos dias ruins, se eu executar a minha rotina do jeito que ela tem que ser feita, isso vai garantir que os resultados eles aconteçam da mesma forma. Então, a rotina primeiro é isso, ela te protege, né, nos dias ruins também. Ou talvez nos dias muito bons, onde você acha que está na hora de frear, que você pode fazer com menos intensidade, fazer de uma forma um pouco mais leve, e aí a rotina vem e te sinaliza, não, nós temos algo a fazer, tem uma forma a ser feita, tem uma forma que as coisas precisam ser realizadas, e isso vai te protegendo para que o seu resultado ele não seja afetado e você consiga sempre ter frutos com aquilo que você faz em qualquer área da sua vida, mas principalmente no seu projeto e no seu negócio digital. E da mesma forma, a rotina ela é o que vai te impulsionar justamente a conseguir êxito naquilo que você faz, porque de nada adianta a gente ter teoria, ter o planejamento estratégico no papel, ter tudo idealizado, bonitinho, mas no momento da execução, no momento de colocar em prática, no momento do plano de ação, é justamente a rotina que vai te impulsionar a realizar tudo isso da maneira correta, e fazendo isso da maneira correta você consegue colher aquilo que você tanto almeja, aquilo que você tanto busca. Então é muito importante a rotina. E aí dentro da rotina a gente sempre precisa entender o seguinte: como que eu construo uma boa rotina? Com bons hábitos. São os bons hábitos que nos impulsionam para bons resultados, certo? Mas o que é um hábito? O hábito ele nada mais é do que a repetição de algumas atitudes. Então, quando eu decido, primeiramente, mentalidade, fazer isso, eu faço de forma repetida essa atitude, por muitas vezes. A partir do momento que eu faço isso de forma repetida,
por várias vezes, aquilo começa a fazer parte de mim. Eu começo a me acostumar a fazer, eu começo a me acostumar a ter aquela prática, até que essa prática vira um hábito. E quando vira um hábito, significa que aquilo já está em você, já enraizou em você, já faz parte do seu dia, já faz parte do seu dia a dia, e consequentemente isso vai te levar para um destino, para um resultado. Então, diante desse cenário, isso vai se aplicar para aquilo que é bom, para aquilo que é ruim. E a ideia dessa aula bônus era justamente te chamar a atenção para você refletir sobre a sua rotina atual, né? Enxergue ela, olhe para todas as áreas, para tudo que faz parte do seu dia a dia e entenda aquilo que talvez a gente pode começar eliminando, coisas que talvez consomem teu tempo, consomem sua energia, consomem seu esforço e não está agregando em nada, nem do âmbito pessoal, familiar, profissional, em nenhum aspecto. E comece a construir bons hábitos, né? Então eu sempre falo assim, a vida ela é um fluxograma de escolhas, de decisões que a gente faz, né? E esse fluxograma de decisões, eles podem nos levar para lugares completamente diferentes, né? E desde o momento que a gente acorda, a gente já faz uma escolha. Poxa, será que eu continuo na cama, desligo o despertador, dou mais 5 minutos, tento, né, sair um pouquinho mais tarde para começar o meu dia, ir para o meu trabalho e tal, e isso vai me gerar um destino. Eu posso acordar atrasado, sair correndo, sair estressado, irritado, pegar um trânsito, xingar dois no meio do trajeto, chegar já, né, desgastado do trabalho, desconcentrado e assim por diante. O teu dia vai se desenhar de uma forma. Da mesma forma, eu tenho como fazer uma escolha diferente. Então eu posso escolher, não, o celular despertou, eu vou começar meu dia, eu vou levantar da minha cama, eu vou ir primeiramente fazer talvez o meu exercício físico, minha caminhada, minha corrida, eu vou na academia, eu vou voltar, eu vou tomar meu café da manhã, cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, fazer minha leitura, por exemplo, e aí sim eu vou tomar um banho, vou colocar roupa e vou para o trabalho. Vou com calma, vou sair adiantado, chegar adiantado no trabalho, dá tempo de sentar, me concentrar, pensar naquilo que eu vou realizar ao longo daquele dia, desenhar realmente, planejar, né, e construir seu plano de ação, e a partir disso o meu dia ele vai ter um resultado e uma experiência completamente diferente. Então a vida é esse fluxograma de decisões e de escolhas que a gente faz todos os dias. E a partir disso você precisa ter essa consciência e construir então uma rotina de boas atitudes, né? Desenhe a sua semana, desenhe a sua realidade e comece a entender o que você precisa construir de novos comportamentos, de novas atitudes que vão te impulsionar a novos hábitos e bons hábitos, né? Que vão fazer você ter, primeiro, uma vida melhor, física, mental, porque tudo está atrelado à sua saúde também. Você não consegue construir nenhum negócio de sucesso se a sua saúde estiver prejudicada, né? Então, cuide primeiro do seu corpo, da sua mente, né? Da sua saúde. Construa hábitos que te façam ter isso com uma qualidade maior. E, consequentemente, construa hábitos que vão te impulsionar a construir uma rotina produtiva que vai ajudar o seu negócio, né? De que forma? Que quanto tempo do seu dia ou quantas vezes na semana você se dedica em estudar as tendências, as novidades, as inovações, quanto tempo você dedica a desenvolver novas habilidades, quanto tempo você dedica em aprender novos temas, né, a reforçar os pilares administrativos do seu negócio, quanto tempo você tira para analisar, né, de uma forma de cima para o seu negócio e entender os gargalos, o que está bom, o que está ruim, o que dá para melhorar, quais processos estão funcionando, quais precisam de um ajuste, né, de ser refinado, quais são os seus colaboradores, talvez, quais são as pessoas da sua equipe que têm se destacado, que têm agregado, né, de que forma você tem contribuído para elas também poderem buscar melhorar, crescer, evoluir. Mas aí eu te alerto uma coisa, a gente tem que liderar pelo exemplo, né? Então as pessoas, de nada adianta você pedir e exigir que a sua equipe ou que o seu time ele melhore ou queira estudar e buscar novas habilidades, novas informações, novos conhecimentos, se você está parado, se você está paralisado, se você não busca isso também. Então você precisa ser a primeira pessoa da sua equipe, mostrar que você tem uma rotina produtiva, que
que você é um excelente profissional, que você domina a sua área, que você tem excelentes habilidades, que você realmente se destaca, né, como empresário, como empreendedor, como profissional. E isso é uma motivação, isso é um espelho, uma referência para o seu time, mas mais do que ser só um espelho para o seu time, é o que vai realmente, em contrapartida a isso, te possibilitar ter bons resultados, ter bons frutos sendo colhidos com o seu negócio. Por quê? Porque você vai estar se destacando, porque você está construindo uma rotina produtiva. E muitas pessoas hoje não têm essa rotina produtiva. As pessoas, elas vivem normalmente um modo de sobrevivência. Elas saem, elas trabalham, elas executam, elas até cumprem as suas responsabilidades ao longo do dia, mas sem se atentar para uma rotina, para entender a importância de construir a rotina. A rotina, ela deve ser, primeiro, planejada. Você precisa planejar seu dia, sua semana, seu mês. Você precisa, junto com esse planejamento, construir o plano de ação, como eu vou executar tudo isso, né, de forma saudável, né, com intensidade necessária para ser o máximo produtivo, mas até o ponto que essa produtividade não afete a minha vida, a minha saúde e as outras áreas da minha vida. Então, você precisa pensar nessa rotina, construir essa rotina com planejamento, com plano de ação e depois com execução, né? Muita gente até planeja, até constrói o plano, mas não executa. Se você fizer isso, né, você já sai na frente de uma boa parte das pessoas, justamente porque as pessoas não fazem esse tipo de situação. E quando você faz isso e quando você entende essa necessidade, aí eu te valido como um empreendedor. Aí a gente pode conversar como empreendedor. Porque a gente falou muito sobre empreendedor digital, sobre empreendedor no âmbito geral. Mas o que é o empreendedor? O empreendedor é justamente essa pessoa. Essa pessoa que tem as características que a gente falou ao longo do curso, que tem esse perfil de vencer, né, o medo, de ter coragem, de ter ousadia, de ser protagonista, de assumir as responsabilidades, de executar o que tem que ser executado. Mas o que realmente diferencia um empreendedor do profissional comum é justamente essa capacidade de construir uma rotina produtiva, de se autogerenciar, de se autoavaliar, de ter o autocontrole, e mesmo ele construindo e não tendo uma supervisão direta, ele consegue manter essa rotina produtiva, eficiente, né, numa intensidade interessante para quê? Para que ele tenha bons resultados. Então, eu queria chamar a atenção de vocês nessa aula bônus para isso, que você lembre de construir uma rotina que te traga produtividade, mas que também te traga qualidade de vida em todas as suas áreas. Então, tudo parte disso. Sempre revise essa rotina, sempre construa bons hábitos, sempre faça escolhas boas, né, dentro desse fluxograma para que os seus resultados como pessoa, como profissional, como empreendedor, eles possam ser sempre os melhores possíveis. Tá certo, pessoal? Pessoal, e quando a gente fala em rotina produtiva, também não é só sobre intensidade, mas é sobre você conseguir construir e delegar o seu tempo, o seu esforço de uma maneira inteligente, de uma maneira estratégica. Isso também é um diferencial. Então, a gente sempre fala que uma rotina produtiva, né, ser produtivo, não é sobre fazer tudo, mas é sobre fazer o que precisa ser feito. Saber priorizar o que precisa ser priorizado, saber classificar as coisas, né, de uma forma inteligente, né, por prioridades, por necessidades, por demandas que são mais importantes do que outras, mais emergenciais do que outras, mas também sobre saber construir um processo, né? O processo ele também vai te impulsionar e vai te ajudar a conseguir colher esses resultados. Então, por isso é muito importante, desde o início, você construir um processo, como a gente veio falando ao longo do curso. Ah, é só eu que trabalho, é só eu e minha esposa, é só eu e um amigo, somos 2, 3, 4 pessoas inicialmente. Não importa, construa processos para cada finalidade da empresa. É comercial? Crie um processo para o time de vendas, para o time de marketing, o funil de vendas que a gente conversou no último módulo, né? Dentro de um processo logístico, dentro de um processo que o produto chega, né? O pedido chega, como que isso vai acontecer. Crie sempre processos, porque esses processos tanto vão, da mesma forma, te proteger e te ajudar a conseguir alcançar o objetivo com excelência, mas o processo também vai te ajudar justamente posteriormente, quando você tiver mais pessoas,
a elas conseguirem chegar, se adaptar de uma forma mais rápida, entender como as coisas precisam acontecer e te ajudar a ser mais eficiente e principalmente os resultados do seu negócio, da sua empresa, eles serem os melhores e preservados. Então, ser produtivo também é sobre isso, sobre você saber distribuir para as pessoas certas, saber extrair das pessoas as suas habilidades, né, a sua melhor versão, isso também é algo que agrega. Então, quando eu tenho uma rotina produtiva e consigo construir uma mentalidade produtiva também, e uma visão estratégica como um empreendedor, eu consigo enxergar isso em cada pessoa e extrair delas o melhor. Né? Entender que ali tem um ser humano que também tem muitas habilidades e ajuda essa pessoa nesse processo de também conseguir construir uma rotina mais produtiva, uma rotina mais eficiente, uma rotina que vai impulsionar essa pessoa a ter resultados melhores em todas as áreas, inclusive financeiro, né? Uma vez que ela ajuda o seu negócio a crescer, ela também pode fazer parte desse crescimento, né? E ser alavancada ali com os resultados. Então é muito positivo isso. Então aprenda a construir essa rotina produtiva. E tudo parte de saber mapear corretamente o seu negócio, entender e classificar os pilares deles, né, os pilares que estão envolvidos dentro da sua rotina, né, porque eu, como gestor, eu preciso olhar e entender que isso aqui é o meu negócio, esse é o meu mês e aqui está o meu negócio. Eu tenho pilares, né, então, ou seja, são colunas dentro do meu negócio. Dentro de cada pilar, eu tenho tarefas, eu tenho demandas, eu tenho coisas que são prioridade, que são mais emergenciais, que são talvez necessárias, fundamentais serem resolvidas primeiro, e aí eu vou classificando. Então, o primeiro ponto é você sempre ter esse mapa pronto no início do mês. Eu preciso começar o mês sabendo e enxergando tudo que eu tenho para ser feito, para eu poder, a partir desse planejamento, eu conseguir distribuir essas responsabilidades. Quais pessoas eu vou poder distribuir tais tarefas, né? Isso aqui eu sei que fulano vai estar fazendo, que Beltrano vai estar fazendo, isso aqui é minha responsabilidade de fazer. Ó, mas aí além de eu saber o que tem que ser feito para poder chegar lá no final do mês e saber o que foi feito realmente, se tudo deu certo, e eu construir, né, esse planejamento delegando para as pessoas chaves ali de cada setor, de cada função, para cada área, eu também consigo, junto, classificar prioridades. Nós vamos começar por isso. E a partir disso, a gente consegue construir uma rotina organizada, com clareza, com estratégia, com visão e que vai dar resultados, que vai proteger o seu negócio ao longo de todo o mês. Porque você sabe que tudo que precisa ser feito vai estar sendo feito durante o decorrer do mês, independente das oscilações do mercado, independente das nuances que podem acontecer, mas você sabe que isso está sendo feito e isso protege o seu negócio. No início é muito mais desafiador, porque às vezes, como eu falei, é só você ou você é mais uma pessoa, mas vocês têm que saber se organizar, se dividir, e tem um lado muito positivo. Quando você faz tudo no início, você aprende a fazer tudo também. E, consequentemente, isso te ajuda a cobrar depois, a ensinar depois alguém, a delegar para alguém depois, porque você domina aquela função, aquela área, aquele pilar, tá bom? Então, isso é muito importante. E, diante disso, aí é com você entender quais foram os canais que você escolheu trabalhar, né, em qual momento, em qual estágio o seu negócio está, e aí começar a ajustar, né, construir rotinas que sempre façam com que você consiga continuar relevante, interessante e sendo visto, chegando para sempre novas pessoas, para desconhecidos. Então, sempre focar nisso, né? Criação de conteúdo bom. Lembra o que eu falei na última aula sobre consistência e constância? É muito importante você ter essas duas características sempre no seu negócio, nas pessoas e no negócio. Justamente, o que é constância? O que você faz todos os dias. E consistência, o que você faz todos os dias na mesma qualidade e intensidade. Então isso é extremamente importante. Não pare de fazer, não deixe de fazer aquilo que está levando o seu negócio na direção do resultado que você busca. Não pare, não freie, não desacelere, mantenha, não abandone um setor, não abandone uma área, não deixe de fazer uma tarefa que talvez você fez com tanta excelência até aqui e agora você vai abandonar, justamente porque você está sobrecarregado. Não faça isso. Né? Tudo que você mapeou durante o curso como necessário para que, com estrutura, com estratégia e com visão, o seu negócio ele colha bons resultados, preserve, mantenha.
nem que você tenha que trabalhar mais horas, nós falamos sobre isso no início, talvez você precise trabalhar mais horas, em mais dias da semana, em momentos necessários, mas tudo é para impulsionar o seu negócio, colocar ele competitivo no mercado para colher bons resultados. Então, pessoal, essa era a aula bônus que eu queria trazer para vocês. Então, ela era mais uma aula sobre chamar a atenção para aquilo que vai impulsionar vocês para o propósito, para o objetivo final, e alertar justamente sobre isso, né? Conscientizar e fazer vocês refletirem sobre isso. Porque talvez, né, cada um chegou nessa aula em um momento diferente. Talvez você já tinha um negócio, já ajustou algumas rotas e já vem colhendo alguns resultados, e aí você fala assim, agora para mim não importa mais a rotina. Ou você está começando, está sobrecarregado, está querendo desistir e já começou a, de repente, deixar algumas brechas na sua rotina dentro dessa organização do negócio. Mas lembre-se que sempre o que vai condicionar vocês a terem os melhores resultados vai ser justamente você conseguir manter a sua rotina sempre inteligente, produtiva, estratégica, com visão, tanto na teoria quanto na prática, né? Rotina é sobre prática, é sobre tudo que você construiu no seu planejamento, no plano de ação, você está executando. Então a rotina ela é o ponto-chave para qualquer coisa. E lembre-se, todos nós, todas as pessoas, nós temos exatamente o mesmo tempo. Nós temos as mesmas 24 horas no dia, nós temos os mesmos 30 dias no mês, os mesmos 365 dias no ano. Então, alguns conseguem resultados muito maiores e outros resultados muito menores. O ponto-chave, o que cada um faz com a sua rotina. Quanto mais produtivo você conseguir ser, melhor vai ser, ou mais rápido você vai conseguir chegar nos seus resultados. Então lembre-se sempre disso, que a intensidade distorce o tempo. Você tem que aprender, entender essa frase e buscar realmente se tornar cada vez melhor, mais completo, de uma forma mais rápida, sempre antecipada ao mercado, ao seu concorrente, assim por diante. Seja a sua melhor versão dia após dia, né? Aquele 1% por dia melhor. Todos os dias busque ser 1% melhor, ser 1% mais entendendo sobre algum assunto, sobre alguma área, né? Conheça um pouco mais sobre alguma coisa, mas todo dia busque uma evolução, né? Que é essa evolução no digital que vai te impulsionar para ter resultados melhores. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula bônus. Mais uma vez eu queria agradecer vocês por terem confiado no nosso curso, confiado na minha pessoa, né? Ter aceitado o desafio de realmente conduzir todos esses dias e semanas comigo, aprendendo, ouvindo, participando das aulas. E eu desejo muito sucesso para você, para os seus negócios, né, para que você consiga realmente tirar a sua ideia do papel e transformar isso em um negócio digital de sucesso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima e continuem me acompanhando também lá nas redes sociais, no meu canal no YouTube, para continuar sempre recebendo novos conteúdos, novos aprendizados, novos conhecimentos que eu sempre trago lá. Muita informação importante, muita informação boa que tem me ajudado, que vem agregando pessoas e empresas a realmente alavancar os seus resultados através do digital. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.